Nesta resenha da bola, sexta-feira, dia 30 de maio de 2025, iremos destacar com o Antônio Manuel Góes a Copa Libertadores da América, as equipes classificadas à próxima fase da maior competição da América do Sul. Tem também a final da Champions League. Fernando César vai destacar o confronto entre a Inter de Milão e o Paris Saint-Germain neste sábado, dia 31. Enquanto isso, Robinson Lessa vai fazer uma geral da Copa Sul-Americana. As equipes classificadas para a próxima fase da competição. E tem também, é claro, o Campeonato Brasileiro em mais uma rodada neste final de semana. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola e vamos direto ao Rio de Janeiro, ligando da Portugal para o Rio de Janeiro, no Brasil, porque Antônio Manuel Góes vai chegar destacando a Copa Libertadores da América. As equipes já classificadas para a fase oitavas de final, né? E agora a competição vai chegando naquele momento do mata-mata, hein, Antônio Manuel? Um abraço. Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Concluída nesta quinta-feira, 29, a fase de grupos da Libertadores, os primeiros classificados: Palmeiras, melhor campanha, 100% de aproveitamento. Racing, River Plate, São Paulo, Estudiantes, Vélez, Sarsfield, Internacional e LDU disputarão as oitavas de final com direito ao jogo de volta em casa, através de sorteio próxima segunda, 2 de junho, na sede da Conmebol em Assunção, contra os segundos da fase de grupos: Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Universitário e Cerro Porteño. 6 clubes brasileiros: 4 argentinos, 2 colombianos, 2 paraguaios, 1 uruguaio e 1 equatoriano. Já os terceiros colocados: Universidade de Chile, Independiente del Valle, Central Córdoba, Alianza Lima, Bucaramanga, Bahia, Bolívar e San Antonio Bolo Bolo estarão no play-off da Copa Sul-Americana. No chaveamento das próximas etapas da Libertadores: oitavas de final, 13 e 20 de agosto, quartas de final, 17 e 24 de setembro, semifinais, 22 e 29 de outubro, e a finalíssima no sábado, 29 de novembro, em Lima, capital do Peru. Na Copa Sul-Americana, cuja fase de grupos também foi encerrada nesta quinta, 28, os classificados Independiente, Universidade de Quito, Huracán, Godoy Cruz, Muxuque Runa do Equador, Fluminense, Lanús e Cienciano jogarão as oitavas de final contra os vencedores do play-off a ser disputado próximo 16 de julho, entre Cerro Largo e Central Córdoba, Guarani e Universidade de Chile, Atlético Mineiro e Bucaramanga, Vasco da Gama, Independiente del Valle, Once Caldas e Bulo Bulo, Palestino e Bolívar, América de Cali e Bahia, e Grêmio e Alianza Lima. O critério de mata-mata das próximas fases da Libertadores e Sul-Americana terá participantes com certeza reforçados na próxima janela de meio do ano, a antever acirrada disputa no afunilamento das duas competições continentais, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, e essa janela do meio do ano vai interferir claramente na sequência da Copa Libertadores da América, com as equipes se reforçando, as equipes com maior poder econômico se reforçando mais ainda, e aí teremos uma outra Copa Libertadores da América, como eu disse antes de você fazer o seu comentário, agora na fase mata-mata. Mas o assunto agora é a outra competição sul-americana, né? A segunda importância no continente, que é justamente a Copa Sul-Americana. E quem vai chegar para comentar sobre essa competição é meu caro Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. Um abraço, Robinson. Olá, amigos de Portugal, olá, amigos do Brasil, olá, amigos do Resenha da Bola.
Passando por aqui para falarmos um pouco sobre a Copa Sul-Americana, que definiu alguns confrontos, os confrontos da próxima fase, e aqui para nós retratou mesmo o atual momento extremamente delicado pelo qual passa o futebol brasileiro. Para os senhores terem a ideia, numa competição continental, apenas o Fluminense garantiu a participação como primeiro colocado do seu grupo. Uma competição que nada mais é do que a segunda divisão da América do Sul. Então, o Fluminense venceu o Once Caldas, carimbou seu passaporte como o único time nacional a se classificar liderando o seu grupo. Isso requer realmente uma análise muito profunda pelos dirigentes do futebol brasileiro, pelos dirigentes da CBF, porque realmente é algo lamentável, algo lastimável. As demais equipes realmente se classificaram como segundo, outras foram para o play-off, né? Essas de segunda ou até mesmo terceiro colocado não se classificam, mas a de segundo vai disputar um play-off. Então realmente vão para uma fase subsequente, mas não tem a classificação garantida. Vai disputar contra classificados da Copa Libertadores. Então realmente é uma situação muito delicada do futebol brasileiro. A gente lamenta muito. Se, por um lado, na Copa Libertadores nós tivemos 6 times garantidos na segunda fase, ou na fase de mata-mata, digamos assim, na Copa Sul-Americana a decepção foi ampla, geral e restrita, chegando ao ponto de termos time do porte do Sport Clube Corinthians Paulista sequer indo para o play-off. Então veja a mediocridade técnica pela qual passa o pobre e combalido futebol brasileiro. A gente vê isso com muita preocupação. O Ancelotti chegou aí, mas isso não quer dizer que seja solução para todos os problemas. Nós temos muita coisa para ser resolvida fora de campo. Agora mesmo estourou outro escândalo com propinas para lá e para cá nessa negociação da vinda do Ancelotti, elaborada pelo ex-presidente Edinaldo Rodrigues. Enfim, o futebol brasileiro, como o nosso país, virou um grande mar de lama. Precisamos passar tudo a limpo, essa é que é a verdade no nosso modo de entender. E as coisas estão cada vez mais decadentes, de forma lamentável, lastimável. A gente encara essa realidade, essa triste realidade para o futebol brasileiro. Copa Sul-Americana, tão somente, o Fluminense garantiu a classificação automática para o mata-mata. Realmente é extremamente lamentável e deprimente o futebol brasileiro que a gente viu, que a gente vê. Então, a gente torce por dias melhores, mas acreditamos que isso ainda vai demorar muito, caso venha a acontecer. Porque realmente nós estamos indo cada vez mais ladeira abaixo, de mal a pior. Eu fico por aqui, desejando um forte abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir. Legal, Robinson, falando as notícias da Copa Sul-Americana, mas o assunto agora é o jogo mais aguardado aqui do continente europeu neste final de temporada e, por que não dizer, do mundo. A final da maior competição de futebol de clubes do mundo. De um lado, o Paris Saint-Germain, equipe francesa, contra a italiana Inter de Milão. E quem chega para falar desta grande decisão, direto de Curitiba, no Paraná, meu caro Fernando César, um abraço. Bem, meu caro Júnior, e vamos ter, nesse fim de semana, a decisão mais aguardada, porque conheceremos o campeão da Champions League, que colocará frente a frente, às 4 da tarde deste sábado, horário de Brasília, a final em Munique, na Arena de Munique, entre o Paris Saint-Germain e a Inter de Milão. Uma final espetacular, merecedora exatamente pelas chegadas
destas duas equipes, tanto pelo Paris Saint-Germain, que apostou exatamente, deixou aquela filosofia das super contratações, os chamados superastros, para investir no futebol mais sólido, em contratações pontuais, e realmente surtiu efeito. E sob o comando deste grande técnico, o Luiz Henrique, não foi à toa que a equipe do Paris Saint-Germain se credenciou para chegar a esta grande final, porque na semifinal, como a gente costuma dizer, da Champions League, o Paris Saint-Germain, meu caro Júnior, fez barba e cabelo, vencendo o jogo de ida na casa do adversário contra a equipe do Arsenal, e no jogo de volta confirmou bom futebol, derrotando novamente o Arsenal pelo placar de 2-1 e, claro, com todos os méritos, chegando a esta final da Champions. O mesmo acontece no outro lado da semifinal, com a equipe italiana, a Inter de Milão, que apresentou jogos espetaculares, fenomenais, porque no primeiro confronto, jogando na Espanha, na casa do Barcelona, que era inclusive apontado como favorito pelo grande momento que o Rafinha vem atravessando e claro, pelo Yamal também, a equipe da Inter conseguiu um empate de 3-3 num jogo de 6 gols e no jogo de volta ainda numa partida espetacular com 7 gols conseguiu nova vitória derrotando a equipe do Barcelona pelo placar de 4-3. De parabéns também está o técnico Inzaghi, que, pelo que nos consta, recebeu agora, há poucos dias, uma proposta irrecusável também para ir para o futebol árabe. Vamos ver como vai terminar essa novela, porque na cabeça dele está tão somente esta grande final que, eu repito, a gente aguarda com expectativa, porque será um confronto com as equipes que mais brilharam na atual temporada da Champions League, meu caro Júnior. Tá legal, meu caro Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e sem dúvida alguma, uma grande expectativa, porque esse jogo promete muito. Paris Saint-Germain e Inter de Milão fazendo mais uma final de Champions League. Mas o assunto agora é o Campeonato Brasileiro, com o nosso Antena Arcanjo passando para vocês os jogos dessa 11ª rodada, começando no sábado com o Bahia recebendo o São Paulo e o Vasco da Gama, o Red Bull Bragantino. No domingo tem Mirassol fazendo uma bela campanha, jogando em casa contra o Sport, o contrário, está muito mal, é o lanterna do campeonato. Juventude e Grêmio, Santos e Botafogo, Flamengo vice-líder, 1 ponto atrás do Palmeiras, contra o Fortaleza, numa situação mais delicada, Ceará e Atlético Mineiro, Ceará também com uma ótima campanha, o Corinthians recebendo o Vitória, Cruzeiro e Palmeiras, é o jogo do líder, 1 ponto a mais que o Flamengo e 2 a mais que o terceiro colocado, o Cruzeiro. E por fim o Internacional, que está mal no campeonato, recebendo a equipe do Fluminense. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você desde já para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Vai lá, gente, rapidinho, se inscreve no canal, dá aquele like para fortalecer o nosso trabalho, né? E também, é claro, divulgar entre os seus amigos nas redes sociais. A todos, um abraço e até a próxima!